Olá a todos vocês, eu sou o Felipe Cunha. Estou aqui para fazer um vídeo, fazer algumas demonstrações, tá? Com as imagens. Primeiro do tabernáculo, mostrar algumas questões acerca do tabernáculo, tá? Muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas elas têm algumas dúvidas acerca do que era o templo, o que é um tabernáculo, e chegarmos a uma compreensão, tá? Uma conclusão qual é o significado de ir ao templo, de ir ao tabernáculo. Hoje existe a frase que diz: temos que ir à igreja para sermos salvos, temos que congregar. Quais são essas diferenças? Como que era o culto no tabernáculo, no templo? Então eu queria estar explicando aqui, tá? Eu sou Felipe Cunha, espero que você fique comigo durante esta aula que eu vou estar falando e vou estar mostrando acerca primeiro do tabernáculo, tá mostrando a vocês como uma réplica, tá, de um tabernáculo, como que ele é, para que vocês possam saber, tá, e ter a compreensão do que é um templo, tá, qual é a diferença, e você chegar à conclusão, tá, o que é o que significa ir à igreja, por que hoje se fala isso, que você tem que ir à igreja. Será isso verdade? Então eu quero estar aqui fazendo nesta aula e falando com vocês acerca dessas coisas. Peço vocês que dêem um like, que compartilhem, tá? Para que as pessoas possam também, outras pessoas terem acesso à verdade. E que Hashem abençoe vocês. Que Hashem abençoe e que vocês possam ser edificados com este estudo. Bem, como prometido, eu ia falar do tabernáculo. Estamos vendo um tabernáculo, tá? Nós estamos vendo como que era um tabernáculo. Mishkan. Mishkan era o nome que era dado em hebraico, tá? Vemos que ele é cercado, vocês estão vendo, e há um local onde se lava a mão, tá? Eu vou colocar uma seta aqui para vocês poderem estarem vendo. Aí, onde a seta está indo é onde lavava as mãos, tá? Nós estamos vendo o sacerdote e lá dentro, tá? Onde está coberto, aí onde eu estou mostrando a seta, tinha o lugar do santo, do santo lugar e o santo do santo. Era aí. Este tabernáculo, ele era móvel. Por que ele era móvel? Porque o povo está no deserto, o povo ainda está indo para Canaã, ele é desarmado e ele é armado no local onde o povo ia parando no deserto até chegar na terra de Israel. Depois que a terra de Israel foi conquistada, esse tabernáculo ficou, tá? Nas divisões no meio das 12 tribos, tá? Das 11 tribos, sendo que 12 tribos, uma é a tribo dos levitas, que eram os únicos que poderiam fazer esse serviço que vocês estão vendo aí. Como que era esse serviço? Os sacrifícios, vocês estão vendo ali réplicas de animais, tá? Vocês estão observando, e ali era feito o sacrifício, ali era feito todo o procedimento que depois começou a ser feito no templo, tá? Que é no hebraico Beit Hamikdash, que foi o templo que Salomão edificou, que muitos chamam de templo de Salomão, mas não era esse. É o templo de Adonai, tá? Porque o templo tinha o nome de Adonai, o tetagrama impronunciável hoje, era o nome pronunciado no Beit Hamikdash. Então não é templo de Salomão, um outro erro, tá? É o templo que Salomão edificou. Isso seria corretamente a frase mais correta de se falar. Então isso é uma réplica dos sacrifícios. Por que era feito sacrifício? O sacrifício era para se fazer expiação do pecado. Por exemplo, tinha várias situações de se fazer um sacrifício. Quando a mulher ela dava à luz a uma criança, ela tinha que fazer um sacrifício. Tinha valores de sacrifício diferentes. Por exemplo, quem não tinha condições de dar uma ovelha, dava pombos, tá? Um casal de pombos. Então existia, todo mundo poderia fazer o sacrifício, mesmo pobre, mesmo rico. Então quem tinha condições de dar mais, diz a Bíblia que dava mais, dava um carneiro, tá? Dava mais, uma oferta assim, de um valor maior. Eu vou colocar uma outra imagem, também é o tabernáculo, vocês estão vendo aí, tá? Em um outro ângulo, como seria um tabernáculo, tá?
Ali tá é parecido com o primeiro que eu coloquei. E aí tá mostrando como é o tabernáculo. E era feito, tá? Aí tem um altar aí que está feito aí. E com certeza é o local onde fazia os sacrifícios. Tem onde lavava as mãos. E lá tem o tabernáculo que está coberto, tá? Ali, como se fosse uma tenda, está coberto ali. E ali se fazia ali a expiação, tá? E em Yom Kippur, que é o dia do perdão, era o dia onde era feito o jejum do perdão. E era nesse dia que se fazia a oração sacerdotal, na qual só os filhos de Arão que estavam, né, no turno, quem tivesse no turno deste dia, eram muitos sacerdotes, então tinha vários grupos, tá? E existiam turnos, então eram muitos sacerdotes para poderem ministrar neste local, tá? E aí eu coloquei, esse é o tabernáculo, foi construído, tá? Foi edificado, só os levitas poderiam carregar, existiam pessoas específicas para poderem carregar o tabernáculo, não poderia ser de outra tribo, tá? Mas como a tribo de Levi tinha várias famílias, tinha uma família, tá, que tinha que carregar, outra tinha que fazer o sacrifício, outro, cada um na sua função, mas todos da tribo de Levi. Então vocês viram aí o tabernáculo Mishkan. Esse era o Mishkan, tá, que Moisés edificou. E eu vou continuar falando um pouco sobre o tabernáculo. Por que eu quero continuar falando do tabernáculo? Porque só lembrando que esse tabernáculo foi erguido no deserto. Quando Moisés quis construir esse tabernáculo, o que ele fez? Ele pediu oferta, que o povo desse oferta, tá? Então, vocês podem ver que tudo que está aí no tabernáculo, tá? Essa, tipo uma tenda que está cobrindo ele, foi feito com oferta. Todos os utensílios que foram feitos com oferta. Tudo, o cercado em volta, tudo foi feito com oferta, tá? Não houve dízimo para se construir o tabernáculo, foi com ofertas alçadas. Quem se tocava, tá, de dar um linho, de dar algum tipo de utensílio ou alguma coisa, então era levado e então se utilizava para fazer este tabernáculo. Muito bem, queridos. Agora vamos colocar a foto do Beit HaMikdash. Isso é uma réplica de como era o templo. E aqui nós vamos ver, tá? Vocês viram como era o Mishkan, agora é o Beit HaMikdash. Este é o templo que Salomão, tá, construiu e que Herodes reconstruiu. O templo que no tempo de Esdras, que foi Zorobabel construiu, não era como esse, tá? Era bem inferior. Mas o de Salomão foi o mais belo, e o de Herodes, que levou mais de 40 anos para ser terminado, tá? Eu vou colocar uma seta nas duas partes do pátio, tá? Existia o pátio dos gentios, que com certeza é o lado esquerdo da sua tela, tá? É o pátio dos gentios. Os gentios só poderiam ficar, tá, neste lado. Do outro lado existiu o pátio, tá, que era um outro espaço que também existia no templo, tá, onde havia reuniões. Até algumas pregações foram feitas dos apóstolos aí nesse segundo local onde a seta está aparecendo, tá? Muito bem. Eu agora vou colocar um zoom para que vocês possam ver um pouco mais aí no começo do templo. Primeiramente, antes de colocar um zoom, tem uma porta que entra, tá? Esta porta. Aí agora sim, vou colocar um zoom. Agora estou melhorando o zoom para vocês estarem vendo que aí, tá? Nesse local aí, com certeza era a casa do tesouro, tá? Eu vou colocar uma seta agora nos dois locais que possivelmente era a casa do tesouro, tá? Era aí que se levava as ofertas e os dízimos, tá?
tá? Agora, aonde era feito o serviço? Eu vou colocar uma seta aonde era feito o serviço, para que vocês possam ver aonde o serviço era feito, tá? Era lá dentro, tá? Neste local onde a seta está mostrando que o sacerdote prestava o culto, fazia intercedia pelo o povo, tá bom? Então vemos que esses 15 degraus, uma outra curiosidade para que vocês possam saber, esses 15 degraus tinha um salmo para cada degrau. Por isso que no salmo está escrito assim, salmo de degraus ou salmos de ascensão. Cada salmo, dos salmos de ascensão ou de degraus, ele era cantado a cada degrau que se subia, era pronunciado em hebraico este salmo. Esse é o templo, tá? O Beit Hamikdash que Salomão e que Herodes construiu. Agora, queridos, muitas pessoas vão alegar que você precisa ir ao templo, sendo que os judeus só poderiam ficar no pátio ou nesse espaço que eu vou estar fazendo um círculo, tá? Os judeus só poderiam estar nesse espaço. Naquela parte da escada subindo, só levitas poderiam passar daquela porta para lá. Então fica evidente que Yeshua, ele não entrou na segunda porta, que vai dar o santo lugar e o santo dos santos, tá bom? Então Yeshua não entrou aí no sentido aqui na terra. Então as pessoas dizem é o templo, e é o templo. E eu no templo, em que sentido? Se os sacrifícios eram feitos pelos sacerdotes, eram feitos pela tribo de Levi, tá? As pessoas tinham acesso a essa parte da frente e no pátio. Lá em cima, na segunda porta, só, na realidade a terceira, a primeira entra para o pátio, né, que vai entrar já para a parte onde há o tesouro, e depois a segunda porta, onde o sacerdote vai entrar, e na terceira, que é ali, só o Kohen vai entrar. Então, queridos, ir no templo não vai salvar ninguém. Por que não vai salvar ninguém? Porque só o sacerdote entrava no local, tá, para fazer os pedidos pelo povo. Então hoje não tem mais isso no templo. Não existe mais esse intermediário entre Deus e o homem. Então, queridos, aonde você se reunir, tá, você é a comunidade do Mashiach. Há um texto em Hebreus que diz, não deixei-vos de congregar. As pessoas dizem que aí é a igreja, queridos. Só estudar o termo congregar. Congregar, queridos, é reunir. Você não pode deixar de se reunir com o povo de Hashem. Você precisa estar em comunhão com as almas, tá? Você não vai fazer techuvá e vai viver numa colina, no alto de um monte sozinho. Você precisa... esse serviço que o Kohen fazia, tá? Agora não é feito mais, que o sacerdote fazia. Não é feito mais porque Yeshua pagou o preço por nossos pecados. Agora, todo esse sacrifício não vai ser feito mais. Aquela parte do templo, agora o véu se rasgou, tá? Eu vou tentar colocar neste vídeo uma parte interna do Santo dos Santos, tá? Eu vou ver se eu encontro aqui e vou colocar para vocês verem a diferença, tá? Aonde o sacerdote entrava, que o véu se rasgou. O véu se rasgou, você para ter o acesso, a arca ficava no Santo dos Santos, então o véu se rasgou, agora quer dizer o quê? Todos têm acesso à presença divina. Agora o sacerdote, o levita, não precisa mais fazer sacrifícios. Por que não precisa fazer sacrifícios? E não precisa mais interceder, porque o véu rasgou. Agora, em qualquer lugar que você estiver, você tem acesso ao Pai. O que as pessoas não podem, de maneira alguma, deixarem de fazer é o serviço a Deus pessoal. O que é isso? É a tua vida devocional, é a tua comunhão, é a tua aliança com Deus, é você falar do reino, é você ajudar os pobres e necessitados, tá? Meramente no templo não salva ninguém, porque no templo de Jeremias, o povo confiava muito no templo. E Deus disse, não confiai no templo, dizendo, templo de Adonai, templo de Adonai. Porque Deus não está no templo. Deus está
tá? Em todos os lugares, e ele quer também fazer morada no seu coração. Então, queridos, tá? Recapitulando, o local onde é a casa do tesouro é neste lugar no templo. Não é dentro de uma igreja evangélica, tá? Ou dentro de uma sinagoga. Por que eu estou falando isso? A foto do Mishkan, do Beit HaMikdash, está aí na frente. Vocês estão vendo o local onde era, tá? Possivelmente o local do tesouro. E aí, o local do tesouro, tá? É no templo que Salomão edificou, tá? E que era em Jerusalém. Agora, as pessoas dizem, venha, traga o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro é essa aí, queridos. Agora, e sempre existiu sinagoga em todo Israel e fora de Israel, em todas as cidades. Quem não se lembra, Paulo foi em Tessalônica na sinagoga, Paulo foi em Coríntio na sinagoga, Paulo rodou, tá? O Império Romano tinha sinagoga para todos os lados, e nenhuma dessas sinagogas elas se mantinham com o dízimo, porque o dízimo era dado aí, no Beit HaMikdash, aí no templo que Salomão edificou. Então, qualquer sinagoga pode ser edificada e ser, sim, mantida com ofertas, não com dízimo, porque o local que é a casa do tesouro é no Beit HaMikdash. Espero ter gostado desse vídeo, da apresentação bem rápida sobre o Mishkan e o templo de Salomão, que muitos dizem templo de Salomão, mas é templo que Salomão edificou, o Beit HaMikdash, que é apenas uma substituição do Mishkan, que é o tabernáculo, a primeira foto que vocês viram. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like e nos ajude a compartilhar. Então, querido, templo não salva ninguém. O sacrifício e o serviço que era feito lá, hoje Cristo fez. Ele fez esse sacrifício que é único. Não precisa mais ir ao templo para se fazer serviço. O templo hoje é feito em nossas vidas. E aonde você se reúne com o corpo do Mashiach, isso é uma Kehilá, no grego, eclésia, uma igreja. Que você seja muito edificado com esta palavra. Em nome do Mashiach, Yeshua.